O veneno que escorre das palavras de Thalita não é apenas uma fofoca passageira, é um plano meticuloso e cruel desenhado para destruir, tijolo por tijolo, a reputação que Nayane levou anos para construir diante das câmeras e dos holofotes. Nas próximas horas, o tribunal da internet vai ditar uma sentença de morte social, e nenhuma das duas sairá inteira desse massacre público que está prestes a explodir de forma irreversível. Thalita não mede consequências, não tem escrúpulos e joga baixo, espalhando mentiras disfarçadas de verdades, distorcendo fatos e plantando a semente da dúvida na mente de milhares de seguidores que até ontem idolatravam Nayane. A imagem pública de Nayane, sempre tão zelada e impecável, começa a ruir como um castelo de cartas sob o peso das acusações veladas e dos comentários maldosos destilados por Thalita, que assiste a tudo com um sorriso cínico no rosto, saboreando o início da ruína de sua maior rival. Quando Nayane toma conhecimento do tamanho do estrago, o sangue sobe à cabeça com uma violência avassaladora, fazendo suas mãos tremerem de puro ódio enquanto ela encara a tela do celular, vendo sua vida ser despedaçada por uma mulher que ela agora despreza com todas as forças de sua alma. O choro que engole não é de tristeza ou de fragilidade, mas sim uma manifestação física de uma raiva cega. Um rancor que se aloja no peito e que se transforma instantaneamente em uma promessa de destruição mútua. Nayane respira fundo, sentindo o gosto amargo da traição e da humilhação pública, e jura para si mesma, com os dentes trincados e os olhos fascando em uma fúria negra, que Thalita vai pagar por cada palavra, por cada seguidor perdido e por cada pingo de dignidade que tentou arrancar dela. A vingança deixa de ser apenas um pensamento distante e passa a ser o único combustível que mantém Nayane de pé. Um objetivo de vida obsessivo onde ela não vai descansar até ver Thalita rastejando na lama, humilhada e esquecida pelo mesmo público que hoje a aplaude. Nayane verbaliza esse juramento com uma voz fria, cortante como uma lâmina, garantindo a quem quiser ouvir que o troco será dado com juros e correção monetária, e que a queda de Thalita será muito mais dolorosa e espetacular do que qualquer um possa imaginar. Enquanto a guerra entre as duas influenciadoras incendeia os bastidores, Blake se movimenta nas sombras do show business com a astúcia de um predador que sabe exatamente onde encontrar ouro no meio do caos, fixando seus olhos em Agrado e Eduarda. Com um tom de voz carregado de falsa segurança e uma ambição que brilha de forma quase assustadora, Blake encurrala as duas e garante, com todas as letras, que vai investir pesado, colocar dinheiro, contatos e toda a sua influência para catapultar a carreira de ambas ao estrelato absoluto. Ele pinta um cenário de luxo, fama e poder, manipulando os sonhos de Agrado e Eduarda, jogando com as vaidades e as carências de duas mulheres que anseiam por um lugar ao sol, prometendo que, sob a sua tutela, elas serão imparáveis. Esse movimento de Blake não é por generosidade, mas sim uma jogada puramente mercantilista. Uma tentativa de monopolizar o talento delas antes que outros tubarões do mercado percebam o potencial explosivo que as duas carregam quando estão juntas em cima de um palco. Agrado ouve aquelas promessas com os olhos brilhando, permitindo-se flutuar na ilusão de uma vida sem escassez, enquanto Eduarda, embora balançada pela lábia agressiva de Blake, sente um calafrio na espinha, sabendo que no mundo em que eles transitam, ninguém dá nada de graça sem exigir a alma em troca. A tensão muda de endereço e atinge diretamente a Laurzinho, que é pego completamente de surpresa, de guarda baixa, quando Alana chega até ele com uma exigência que parece um soco no estômago de suas pretensões e de seu orgulho. Alana, com toda a sua prepotência e segurança inabalável, faz o pedido formal, que na verdade soa como uma ordem disfarçada, para que Agrado e Eduarda sejam incluídas imediatamente na grade de programação e se apresentem no festival que ele está organizando. O queixo de Alaurzinho cai, a expressão de deboche desaparece instantaneamente de seu rosto e é substituída por um misto de incredulidade e revolta, pois ele jamais cogitou dar palanque ou espaço para aquelas duas mulheres em um evento que ele considera a sua grande obra-prima. Ele tenta formular uma negativa, tenta argumentar que a linha artística do festival é outra, mas a audácia de Alana em cruzar o seu caminho e impor duas atrações que ele rejeita visceralmente faz o seu estômago revirar de ódio e frustração. Alaurzinho sente que seu controle sobre o festival está escorrendo pelos dedos, e a simples ideia de ver Agrado e Eduarda brilhando sob os seus refletores, arrancando aplausos do seu público, é uma humilhação que ele não sabe se será capaz de suportar sem explodir em praça pública. O espanto de Alaurzinho rapidamente se transforma em um pesadelo sufocante quando Alana e Blake decidem unir forças, formando uma aliança implacável e opressora.
e passam a pressioná-lo sem tréguas, encurralando-o contra a parede de forma covarde e violenta. Eles não pedem mais, eles exigem, cercam a Laurzinho em uma sala fechada, usando de chantagens veladas, ameaças de boicote e jogando na mesa todo o peso político e financeiro que possuem para obrigá-lo a aceitar a presença de Agrado e Eduarda no festival. Blake usa seu tom mais ameaçador, aquele cinismo corporativo que desarma qualquer tentativa de defesa, enquanto Alana tripudia sobre o nervosismo de Alaorzinho, deixando claro que se ele recusar a exigência, eles têm o poder de transformar o festival dele em um fracasso retumbante antes mesmo do primeiro acorde soar. O suor frio escorre pela nuca de Alaorzinho, que se vê sem saídas. Preso em uma teia de interesses escusos onde sua vontade pessoal não vale absolutamente nada diante do trator que Alana e Blake decidiram passar por cima dele. Cada argumento de recusa que Alaorzinho tenta gaguejar é esmagado pela agressividade da dupla, que exige uma resposta imediata, uma capitulação total, transformando os bastidores daquele festival em um verdadeiro campo de batalha onde o respeito mútuo foi enterrado e apenas a lei do mais forte prevalece. Longe dali, em um ambiente carregado de uma melancolia pesada e sufocante, Eduarda desaba por completo. Incapaz de continuar sustentando a fachada de mulher forte e resolvida diante de tanta pressão e de tantas cobranças que parecem esmagar seu peito. Ela procura Zuzu, o único porto seguro que lhe resta no meio daquele ninho de cobras, e abre o coração em um desabafo dilacerante, onde as lágrimas contidas por dias finalmente rolam livres pelo seu rosto cansado. Eduarda expõe todas as suas angústias, o medo paralisante de fracassar, a desconfiança profunda que sente em relação às promessas mirabolantes de Blake e a angústia de ver seu nome envolvido em uma disputa de egos que ela nunca quis fazer parte. Zuzu ouve tudo em silêncio, acolhendo aquela dor com um olhar de pura compaixão, enquanto Eduarda questiona se vale a pena vender a própria paz em troca de uma fama que parece cobrar um preço alto demais para sua saúde mental. O desespero de Eduarda é o retrato fiel de quem está sendo usada como peça de xadrez por pessoas poderosas e sem escrúpulos, e o medo de que toda essa situação acabe destruindo não apenas a sua carreira nascente, mas também a sua dignidade e a sua sanidade. Paira no ar como uma névoa densa e assustadora. A tensão chega ao seu ponto máximo quando o ultimato de Blake e Alana sobre Alaorzinho atinge o limite do suportável, deixando uma pergunta no ar que ameaça destruir os planos de todos os envolvidos. O que acontecerá se Alaorzinho, levado ao limite do desespero e da humilhação, decidir chutar o balde e arrastar todo mundo junto com ele para o fundo do poço?